Olá, meus caros, falando de direito, nessa oportunidade vamos abordar a MP, ou Medida Provisória de número 871, que versa sobre a proibição de irregularidades, ou melhor dizendo, o combate às fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que foi aprovada no Senado essa MP e que vai para a mesa do presidente da República para ser sancionada ou vetada. E lembrando também que as MPs têm validade de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, é de caráter urgente, de acordo com o artigo 62 da Constituição, e que se não fosse aprovada no Senado, ela poderia ser caducada. Foi aprovada essa MP nos 48 minutos do segundo tempo, porque faltava apenas algumas horas, me parece que 3, para ela perder a sua validade. Então, às vezes, o próprio presidente ou o governo envia as MPs para o parlamento e, se não tiver tanta articulação assim, pode ver as MPs irem de água abaixo, ou seja, não valerem nada, porque passa-se o tempo e não voto. Lembrando também que, de acordo com a própria legislação da MP, ela tinha que ser voltada, ou ela tem que ser voltada rapidamente, senão ela trava as outras pautas. Mas pode-se fazer ali, de acordo com o marabalismo dos próprios parlamentares, algo que configure ou não dar importância para a MP ou não aprovar a mesma. Bom, dito isto, vamos exatamente ver o que de fato vai acontecer com essa MP, quais são as mudanças e se realmente isso é para o benefício do povo brasileiro. Quero, antes de citá-las, as tais mudanças, dizer o seguinte, que não é porque há essa nova legislação que vai proibir de fato as fraudes, ou seja, que vai evitar de uma vez por todas que aconteçam fraudes, porque creio eu que sempre vai existir, até porque tem ali lacunas da lei, né, para as pessoas, se quiserem, mal intencionadas, fazer alguma irregularidade. E também deve ser dito que não é porque deve haver esse endurecimento da lei ou da apuração referente às possíveis irregularidades que o segurado, o cidadão de bem que tem o benefício ou que está pleiteando, ele vai ser confundido com um que visa enganar. Porque isso também há de ser pensado. Porque tem muita gente que tem tanta má fé para ir lá pleitear um direito que não tem, como também tem pessoas que crescem o olho, que a pessoa que está lá pleiteando tem sim a necessidade de ser aposentada e o outro vai lá dedar, inventar mentiras para fazer mais barreiras ainda e servir como uma burocracia a mais. Por isso que quando eu analiso essa MP, acho ela interessante sim, mas fico pensando sobre as próprias barreiras que surgirão ainda maiores, e isso faz com que o cidadão de bem, o justo, pague por conta do pecador, por conta do sujeito que não leva as coisas a sério e muito menos é correto. Vamos então, sem delongas, às 4 mudanças. A primeira mudança, nem seria tão mudança assim, o INSS agora pode pedir para os órgãos competentes que assim ele quiser informações mais detalhadas sobre o futuro ou o beneficiário, tais como o fundo de garantia, também o SUS, Sistema Único de Saúde, para ver se ele realmente tem alguma patologia, no caso dos auxílios doenças, e também referente a qualquer outra informação plus que ele quiser, ele pode então obter da Receita Federal também sobre o futuro beneficiário ou já o beneficiário. Então essa é uma mudança significativa a fim de coibir a prática de fraudes no INSS. O INSS, querendo comprovar uma possível irregularidade, ele pode então ter em mãos essas informações, coisas essas que não tinham
no passado. Segunda mudança, o próprio segurado terá 30 a 60 dias para se manifestar quando for solicitado pelo INSS, a fim de comprovar que não é irregular o seu benefício. E também terá que a cada ano comprovar que está vivo. Isso pode ser por via do próprio banco onde ele recebe, ou alguém do INSS pode vir até a casa, principalmente daquele que tem deficiência física. Isso, inclusive, é até previsto no estatuto da pessoa com deficiência. Então vem alguém competente checar se a pessoa está viva. Porque tem muitos mortos ganhando benefício, essa é a verdade. A gente não pode também tapar o sol com a peneira. Bem como a primeira mudança é necessária, haja vista que tem muitas fraudes, o sujeito manipula documentos, também até mesmo médicos com laudos, com atestados, etc, etc. E a terceira e quarta mudança, que são as mais profundas, vamos dizer assim, que diz respeito a coisas mais sérias, é muito interessante, veja só. O auxílio reclusão, na medida do próprio presidente de aumentar o salário para 998, 1º de janeiro, ele tratou sobre o teto máximo que um presidiário pode receber, qual seja 1.300 e pouco, ou 1.350 quase. Então o máximo que ele pode receber é isso. E agora, de acordo com essa medida provisória, só vai ter direito a esse benefício quem não estiver no regime fechado, e se estiver no regime aberto, vai ter que trabalhar para receber esse benefício ou a contribuição lá no caso, para depois receber automaticamente. E os dependentes por conseguinte. Então praticamente acaba com o auxílio reclusão. Apesar de que os familiares podem pedir sim, numa eventual morte do preso, ou com relação a alguma doença grave que ele venha a ter, e um auxílio doença, que pode ser o auxílio reclusão, aí pode escolher os familiares dos dependentes. Mas fato é que aquele que fora preso e está em regime fechado, preso por crimes hediondos, como latrocínio, como tráfico de drogas, ele perde o benefício. Não vai ter o auxílio reclusão. Aquele que está no semiaberto vai ter que trabalhar, já que não fica na cadeia o dia todo, né? Fica só à noite. Era até para ficar, mas como não tem presídios para regimes semiabertos, são poucos, então a maioria do pessoal vai para a rua e só vai pernoitar na cadeia. Então vai ter que trabalhar para ter os benefícios. Isso é muito bom, né? Olha só, um presidiário ganhar mais de um salário mínimo, enquanto que o trabalhador rala para ganhar esse um salário mínimo que está hoje no patamar de R$ 998, e um preso tem a chance, a possibilidade de ganhar 1.300 e pouco, quase um salário e meio. Essa medida é muito interessante. Pelo menos vai acabar com aquela política de que eu vou assaltar, vou fazer barbáries, crimes, porque lá eu tenho regalia, eu tenho comida, eu tenho bebida e tenho ainda aposentadoria e ainda posso passar alguma verba para os dependentes de mim. Acabou-se a mamata. Se ainda quiser alguma coisa, vai ter que trabalhar. Acho isso muito pedagógico. E assim, as pessoas vão pensar 2, 3 vezes antes de fazer qualquer crime. A bandiolatria vai acabar. Previa isso a atual legislação, que até no regime fechado o sujeito tinha esse direito. Quer dizer, um sujeito que matou, roubou, estuprou, foi traficante de drogas e por aí em diante. Tendo esse direito, enquanto que o cidadão de bem, que não fez nada, quase se mata para ganhar, ou às vezes até se mata para ganhar um salário. E a quarta mudança diz respeito à comprovação da aposentadoria ruralista. Ou seja, aquela pessoa que quer ser aposentada pela via rural ou pelo trabalho no campo. Mas só que há um detalhe. Essa lei para o campo, essa mudança só vai valer a partir de 1º de janeiro de 2023. Porque atualmente o que ocorre? O sujeito tem que pagar alguns boletos, comprovar, tem os documentos lá, leva ao sindicato e ele diz, ele é ruralista e tem esse direito e pronto. E havia muitas fraudes, isso é verdade. Como havia muitas pessoas necessitadas da aposentadoria que eram ruralistas e não tinham. Enquanto a partir daqueles que nem eram, diziam que eram, tinham até dinheiro para pagar, para corromper ali
a autoridade que dava validade da sua contribuição e, por conseguinte, obviamente, a aposentadoria, ganhava. Então, acho também um ato muito interessante, pelo menos vai acabar com as fraudes, porque agora, daqui a 4 anos, em 2023, vai ter que ser no órgão competente do Ministério da Agricultura. Lá vai se comprovar o tempo de serviço, o tempo de contribuição para o ruralista ser aposentado. Enfim, meus caros, eu acho que essas medidas até são boas. Claro que a gente sabe que não adianta ter uma legislação dura e na prática não ser feito nada para proibir com essas práticas fraudulentas. Ainda mesmo assim, com essa dureza, vamos dizer assim, dessa lei, há a possibilidade de corrupção, mas pelo menos há uma lei e basta colocar fiscais para analisar. Segundo ponto, o que não pode ocorrer é o sujeito que é necessitado mesmo não ganhar, em contrapartida outros que não são ganhar, o que ocorre hoje. Esperamos que isso não se repita mais. E também que não haja uma barreira plus de alguns acabam denunciando pessoas que realmente precisam e aquelas que não precisam acabam ganhando e não há nenhuma denúncia. E nós vimos matérias no próprio Fantástico há muito tempo mostrando coisas absurdas. Uma mulher cadeirante, uma mulher com muleta, outra sem perna, o outro também sem perna, deficiência, não estavam aposentados. Tiveram que passar por 2, 3, 4 consultas para conseguir algum laudo que dizia que elas tinham que trabalhar. Em contrapartida, outras pessoas estavam belas e formosas, recebeu o benefício. Então, essas medidas são até boas, só que podem beirar o outro lado também, né? Então, na prática, não dificultou tanto assim para o cidadão de bem ganhar a sua aposentadoria. O que poderá dificultar, e aí é por conta do tempo de serviço e de contribuição, é essa reforma da Previdência. Porque essa MP é uma espécie de mini-reforma para vedar as fraudes. Então, somente isso. Abraço, dê o seu like, comente e até a próxima.